O tema do nosso trabalho é o registro léxico. Acho que começou agora, né? Foi, vai. Olá, eu sou a Fernanda. O tema do nosso trabalho é o registro do léxico da língua portuguesa, as primeiras obras lexicográficas. Também faz parte do grupo a Gabriela Tosca e a Beatriz Kuhn. A gente vai fazer um percurso histórico sobre as primeiras obras, a começar pelo século XI, onde a gente tem os primeiros arquétipos de dicionários modernos. Como ponto de partida, a gente tem o ensino de latim como língua não materna. Isso começa a estruturar a lexicografia enquanto disciplina linguística, já que faz uso da técnica tipográfica de configuração e difusão de uma língua. Mas antes disso, a gênese do dicionário pode ser situada nas escolas medievais, porque desde o século XI produziu-se, sobretudo na Itália, uma espécie de pré-lexicografia, que foi rapidamente divulgada entre as escolas monásticas de toda a Europa. Em Portugal, conservam-se testemunhos manuscritos do Elementário, de Papias, que pode ser considerado como o primeiro arquétipo de dicionário moderno. Falando sobre as línguas vulgares, o que a gente tem é a emergência da entre os vernáculos europeus, desde a recuada Idade Média. Porque, paralela à escolarização do latim, deu naturalmente origem à dicionarização das línguas vulgares. Então, o que aconteceu foi uma espécie de lexicografia implícita que tecia os próprios textos e facilitava a compreensão do vocabulário característico da escrita. Essa escrita, ela era forçosamente mais ampla e menos cotidiana do que a língua oral. Os textos que dão testemunhos das primeiras tentativas do uso da escrita em vernáculo português e ainda quase toda a produção textual subsequente, até os tempos modernos, elas vêm marcadas por esse esforço metalinguístico de clarificação e autodescodificação, que se aproxima muito da informação lexicográfica. Muitos textos medievais portugueses parecem ser construídos com a preocupação de fornecer um fácil acesso à significação do próprio léxico. E os exemplos mais elucidativos que a gente tem são os textos jurídicos de Afonso X, tais como as partidas e no Fórum Real, que foram traduzidos do castelhano logo nos primeiros séculos da escrita em língua portuguesa. Também, como exemplo, a gente tem os textos da Casa de Avis e, muito especialmente, o Leal Conselheiro, de Dom Duarte. Eles são bons exemplos porque diz muito sobre o fundo pré-dicionarístico que acompanhou o início da memória textual portuguesa. Bia. Bom, dando continuidade ao que a Fernanda está falando sobre a pré-lexicografia medieval portuguesa, nós temos a língua portuguesa. Ela começou a ser usada numa produção lexicográfica baseada em listagens glossáricas medievais bilíngues entre o latim e o vernáculo, e auxiliavam na escolarização do latim. A base do corpus lexical desses vocabulários eram preferencialmente de textos bíblicos, organizados por áreas temáticas e categorias gramaticais. Dentre esses materiais, pouco se tem conservado hoje em dia. O único documento que nós temos é um manuscrito alcobacense. Ele se encontra na Biblioteca de Lisboa. Ele foi publicado por Henri Carter em 1953. E ele compõe-se basicamente de uma listagem de 3.000 verbos latinos que foram transcritos no início do século XIV. Agora, falando um pouco sobre as origens renascentistas da lexicografia portuguesa, temos Jerônimo Cardoso como um dos percursores, marcando assim o início da dicionarização da língua portuguesa. A lexicografia da língua, ela nasceu dos vocabulários bilíngues, que puseram em confronto, né, o latim e as línguas vulgares, e os dicionários portugueses eles se inseriam nesse contexto de dependência das obras humanistas. As obras do Jerônimo elas foram consideradas como um padrão inicial para a lexicografia do português da época, e essas obras oferecem um corpus lexical muito significativo. A principal ela foi composta por cerca de 12.100 formas diferentes, distribuídas por pouco mais de 12.000 entradas, e essas
entradas se desdobram frequentemente em pares sinonímicos, como eu pude colocar aí no slide. Então, nós temos abafar e cobrir, abarrebado e amancebado, e abominar e amaldiçoar. Essa explicação, ela também se estende para explicar os valores semânticos e determinados pelo texto. Nós temos aí hábito, um costume, e aí como exemplo nós temos hábito de frade e acordar-se, como exemplo, acordar-se do sono. Ela também se estende pelo âmbito gramatical. Nós temos aí como exemplo que ele colocou alemão, alemoa, mulher da Alemanha, e alemanista coisa. Como outro percussor, nós temos também o Amaro Reboredo. Ele também está incluído entre a lexicografia das origens e ele foi publicado no âmbito escolar para o estudo do latim. Se trata de um dicionário entre o latim, o português e o espanhol, e ele é um dos percussores nesses estudos por tratar justamente do primeiro convívio lexicográfico entre o português e o castelhano. Provavelmente isso se deve à conjuntura interlinguística de dominação da monarquia na época, entre 1580 a 1640. Pode ir, Gabi. Agora sou eu. Bom, entre as origens da dicionarística portuguesa, é importante fazer referência à produção lexicográfica dos jesuítas. Por quê? Desde a sua instalação em Portugal, nos meados do século XVI, eles se empenharam muito na produção de manuais escolares, especialmente voltados para a formação linguística, e criaram, assim, uma estudiosa escola de gramáticos e dicionaristas. Então, a obra mais representativa deles foi nomeada de Prosódia, e foi publicada em 1634, em sucessivas reedições até 1750, sobre a referência autoral do Bento Pereira. Era um volumoso manual escolar, composto por um dicionário amplíssimo de latim e português, ao qual se juntou, a partir de 1661, um dicionário de português-latim, Tesouro da Língua Portuguesa, que foi principalmente publicado de modo autônomo em 1647. Isso, 47. Também nessa obra dos jesuítas, há um conjunto de textos paralexicais que serviam para a aprendizagem escolar e para a exercitação da escrita e da oratória. Nesse conjunto, também é importante fazer menção ao Tesouro, porque ele é fonte de referência para a fixação da nomenclatura lexical portuguesa, e foi revisto, ampliado em sucessivas reedições durante o século XVII, e fixou-se a partir de 1697, com mais de 20.000 entradas, prefigurando já toda a capacidade de inovação do vocabulário moderno. O Tesouro ele é uma importante referência normativa para a língua portuguesa, porque ele contribuiu certamente para modelar a tradição ortográfica, e foi o primeiro corpus do léxico português formado a partir do patrimônio textual. Entre os vocabulários bilíngues de origem renascentista e os dicionários monolíngues modernos, situa-se também a obra mais monumental da lexicografia portuguesa. É o vocabulário português e latim do Rafael Butô. Ele é composto por 10 volumes em fólio, ele tem um grande requinte tipográfico, ele tem um abundante corpo lexical português e tem uma expressão referencial e semântica. O latim, ele é objeto de uma informação muito sucinta, muito significativa, mas no conjunto da obra ela pode ser considerada essencialmente monolíngue. O vocabulário, ele também é acompanhado por uma alargada reflexão do tipo teórico. Então, ele apresenta textos introdutórios e pós-faciais em que se repercute o pensamento linguístico e a prática lexical da época. No prólogo ao leitor estrangeiro, Butô corrige a opinião da maior parte dos estrangeiros, que até então, na Europa, consideravam que o português não era uma língua por si só, mas apenas uma corrupção do castelhano, e isso não justificaria um investimento dicionarístico. Ele acrescenta, palavras dele: as línguas portuguesa e castelhana são duas irmãs que têm alguma semelhança entre si, como filhas da língua latina, mas uma e outra logra sua própria independência e nobreza, porque nem do português se deriva o castelhano e nem do castelhano descende o português.
O vocabulário atualizou e aumentou 5 vezes mais aproximadamente o corpus lexical português, até então dicionarizado. Ele passou a constituir uma referência obrigatória e quase definitiva para toda a lexicografia subsequente. E, correspondendo a uma intenção do próprio Voltaire e aproveitando os materiais deixados depois de sua morte, foi decidida a publicação de um complemento do vocabulário português, que chegou a ser parcialmente impresso sob a orientação e revisão do José Caetano, em 1690. Agora, a Gabi. Eu vou falar sobre os dicionários que foram lançados da metade do século, na segunda metade do século XVIII até o século XX. O primeiro dicionário foi do franciscano Bernardo de Lima e Melo Bacelar, em português, de Portugal, e o nome era Dicionário da Língua Portuguesa. Nessa época não chegava a ser um dicionário com todas as atribuições que nós conhecemos, porque era mais uma pesquisa lexical. Tinha muitos erros, no caso, afirmava que o português tinha origem grega, o que a gente sabe que não é verdade, e não foi nada reconhecido. Um pouco depois, veio o dicionário de Antônio de Moraes. Ele foi muito reconhecido, ele foi referência de padronização, ele focava bastante na gramática, ele só pecava em excluir algumas informações bilíngues, informações históricas, entre outras coisas. Ele só focava na gramática. Em 1779, a Academia Real das Ciências de Lisboa lançou o dicionário chamado Planta para se formar o Dicionário. Ele focava na lexicografia moderna e ele tinha mais além do que só a gramática. Ele tinha uma reflexão teórica e tinha informações complementares sobre gênero, número, as irregularidades, regências de verbos, indicava o uso das variações linguísticas. Ele tinha uma definição e explicação de cada termo, e nessa época ele se tornou referência por ter toda essa significativa, todo o patriotismo de ter falado sobre todas as palavras da língua, entre aspas, é claro, né, do jeito mais limitado possível, mas foi considerado referência na época por conta do patriotismo. Depois veio o Elucidário, que foi um dicionário do português arcaico para ajudar a ler os textos antigos documentais, mas ele era muito incompleto e não foi muito reconhecido. Em 1765, o dicionário político Cândido Lusitano foi um dicionário de sinônimos, e ele transferia do latim para o português para acentuar a latinização na língua portuguesa e ajudava também na poesia portuguesa. No século XIX para XX, tivemos a lexicografia monolíngue, que veio essa onda de ser bastante abundante, todos os dicionários. Nessa época, o dicionário de Moraes Silva, por exemplo, teve 7 edições, sempre buscando melhorar e aperfeiçoar e colocar cada vez mais termos no dicionário. E nessa época ele se tornou um modelo para outros dicionários. Com essa divulgação do dicionário de língua e sua adequação, os dicionários começaram a ter uma certa visibilidade e começaram a surgir dicionários práticos, funcionais e de fácil utilização para aplicar em escolas. E foi aí que as escolas começaram a implementar os dicionários e começou a ficar cada vez mais popular o uso de dicionário. O primeiro foi o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, juntando a lexicografia antiga com a moderna, e limitaram apenas o vocábulo e sua significação. Depois desse tempo das pessoas terem acolhido, né, essa prática de usar o dicionário, a produção foi para a França. E em 1772, Constâncio Francisco Solano lançou o dicionário bilíngue, chamado Novo Dicionário Crítico e Etimológico da Língua Portuguesa. Ele ficou bastante conhecido na época por ser fácil de utilizar
ele era bastante acessível e ele era muito completo na época. Então, ele foi um dos dicionários que mais fez sucesso na época. Depois de um tempo, veio José de Fonseca lançando o Dicionário da Língua Portuguesa, que foi uma obra mais divulgada da lexicografia portuguesa parisiense e foi dita como referência. Depois dessa época de ficar aperfeiçoando, colocando cada vez mais termos nos dicionários e tentando achar um jeito de ficar mais fácil de ser utilizado, surgiram os dicionários universais. Os dicionários universais, como o nome já diz, ele não se limita apenas à gramática. Ele vem informações linguísticas, lexicográficas e gramaticais abundantes e bem criteriosas. E tem as reflexões dentro do dicionário e tem também muitas informações além só da linguística. Por isso que os dicionários universais, eles são de um foco um público mais popular. Depois de um tempo, teve o dicionário Tesouro de Domingos Vieira, que foi uma obra bastante volumosa e tentou escrever cada valor de cada termo. E aí surgiu essa onda também de escrever o máximo que conseguisse de um termo. Também teve o dicionário contemporâneo, que foi o primeiro grande dicionário do século XIX. Ele focava na formação de palavras, que inclui a via popular e a via literária, e ainda os estrangeirismos. Então, ele focava não só no português, como tudo que pode influenciar. E a significação que se limita a uma brevíssima reflexão sobre as variações diacrônicas e estilísticas. Então, ele ficava pegar o máximo de informação, não só colocando uma reflexão gigante, mas nessa busca de falar que não só a padronização, a gramática padrão, poderia ser o foco de um dicionário. Depois tivemos o Dicionário Geral e Analógico da Língua Portuguesa, de Arthur Bivar, que ele era tão volumoso que ele teve que se dividir em duas partes. E a primeira parte foi focada na gramática tradicional, de leitura e tradução. Leitura e redação, perdão. E a segunda parte foi o dicionário análogo, que foi focado na história da lexicografia. Por último, não menos importante, veio o Grande Dicionário da Língua Portuguesa, de Antônio de Moraes Silva, que até o momento é a obra mais importante, porque tem uma nomenclatura abundante, gigantesca, e assume como Dicionário Geral da Língua Portuguesa. Teve uma venda de 5 mil exemplares relativamente rápida na época, então ficou bastante popular e virou referência, como eu já disse anteriormente, até o momento foi uma obra mais importante da língua portuguesa. Agora é a Bia. Bom, dando continuidade, nós sabemos que o dicionário é imprescindível na de uma língua. E falando agora sobre as obras lexicográficas do português brasileiro, nós temos Machado de Assis. Em 1898, ele programava um dicionário de brasileirísmos. Entretanto, essa obra ela não foi publicada, pois não obteve a aprovação da Academia Brasileira de Letras. Surgiram vários projetos nesse âmbito, mas como eles não alcançavam a aprovação, teve um homem que o nome dele é Laudelino Freire. Ele decidiu elaborar um dicionário com a contribuição de filólogos, dispensando o aval da Academia Brasileira de Letras. Essa obra foi publicada em 5 tomos, com o nome de Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa, de 1939 a 1944. Ele é marcado pela sua riqueza vocabular. E em 1938, publicou-se o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Esse dicionário ele foi até a 11ª edição e teve uma fama muito grande, só que foi interrompida logo após a 11ª edição, porque os militares fecharam a editora que o publicava. Ele está na Gênese do Dicionário da Língua Portuguesa, do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. E a primeira edição foi em 1975.
Então, assim, esse dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, ele ocupou a lacuna que foi deixada pelo antigo dicionário. E, então, assim, nós ainda não temos um dicionário geral do português do Brasil, que foi elaborado entre critérios lexicográficos científicos e baseado em uma sólida teoria lexical. Mas, além desse dicionário, além do dicionário do Aurélio, existem outros 2 dicionários gerais, que são o Michaelis e o dicionário Hawaii. Hoje, atualmente, né, nós ainda temos a ajuda do computador como ferramenta básica para se fazer um bom dicionário. E, assim, como crítica, né, o corpus da língua ele deveria representar todas as variedades do discurso e todos os variados gêneros de textos e científicos, só que isso ainda não acontece. Agora, concluindo o que nós 3 estávamos falando, a lexicografia ela perpassa por várias modalidades de serviços linguísticos e assim ela serve como uma chave de hierarquização da informação e uma crescente ampliação do corpus lexical. Então, os dicionários eles surgiram inicialmente em todos os grandes idiomas modernos como instrumentos passivos de origens bilíngues, como o latim, que nós vimos. A procura lexicográfica atual ela é determinada pelas necessidades de descodificação da língua e armazenagem do conhecimento. E, assim, elas serviram também como instrumentos da estratégia ativa de comunicação, apoiando a produção retórica e a produção literária. Só como título de curiosidade, o primeiro dicionário monolíngue português foi um dicionário poético. Ele foi lusitano em 1764. A lexicografia portuguesa ela assume uma escassa representatividade e ela serviu, assim, basicamente, como nós vimos, para a urgência das necessidades básicas do ensino da língua. E é isso.